Olá, querido, um dos herdeiros da tradição marxista, que teve o desafio enorme de aplicar as teorias e concepções de Marx a uma situação concreta e prática, que era a revolução eclodindo num país periférico, vamos dizer assim, no desenvolvimento capitalista, que era a Rússia. Sim, Marx imaginou, quando elaborou sua teoria, que o socialismo surgiria, a revolução socialista se desencadearia naqueles países onde o capitalismo estava mais adiantado. Isso é natural, é típico, vamos dizer assim, da concepção marxista, que entende que o desenvolvimento de um sistema econômico faz avançar as forças produtivas, a capacidade de produzir riqueza, até o momento em que ele esgota essas possibilidades e entra em crise. Entra em crise a partir das suas contradições e a partir dessa crise vai nascendo um outro modo de produção, um outro modelo econômico. Verdade que esse outro modo de produção, esse outro modelo econômico só consegue se afirmar definitivamente quando aquela velha ordem é definitivamente destruída por um processo revolucionário. Estou praticamente repassando aqui a trajetória, por exemplo, de formação do capitalismo, que foi o que Marx observou historicamente. A partir do mundo feudal nasce ali o comércio, a burguesia. Ela vai crescendo dentro daquele ventre do mundo feudal até um certo limite. Quando chega no século XVIII, depois de um processo de acumulação de riqueza, depois de uma série de transformações que estão se dando na Europa ao longo desses séculos, do fim da Idade Média até o fim da Idade Moderna, mas quando chega nessa época, as revoluções burguesas destroem o Estado absolutista, destroem os últimos vestígios do mundo feudal e abrem caminho para a Revolução Industrial e para a afirmação definitiva do sistema capitalista. Marx imaginou que algo semelhante ia acontecer na caminhada em direção ao socialismo. Naqueles países, então, onde o capitalismo estava mais adiantado, iriam aparecendo as contradições, as injustiças. Ali surgiria, por exemplo, uma classe operária cada vez mais numerosa, cada vez mais organizada, combativa, politizada, consciente dos seus interesses, que acabaria inevitavelmente tomando o poder e promovendo a reforma necessária para construir o socialismo. Essa reforma basicamente seria socializar os meios de produção, quer dizer, tudo aquilo que gera riqueza e o sustento da sociedade. Ora, o problema é que Marx morreu, o capitalismo entrou numa nova fase, e nessa nova fase, na fase do imperialismo, afirmava Lenin, não era nos centros dinâmicos mais adiantados do capitalismo que a Revolução Socialista explodiria. Era nas regiões periféricas para onde o capitalismo estendia sua influência. Por quê? Porque nessas regiões é que as contradições, as injustiças, a exploração seriam muito mais agudas. Além do mais, não existindo ali, por exemplo, um parlamento capaz de amenizar essa exploração com leis, com direitos sociais, não existindo um partido, não existindo sindicatos ou sequer o direito de greve, como é que os trabalhadores amenizariam sua situação? Ou seja, ali então a exploração e a situação assim, de degradação chegaria num ponto limite explosivo sob forma de uma revolução. Lenin percebeu, por exemplo, que nos países adiantados, onde a classe operária já era mais numerosa, mas ela fazia conquistas em termos de melhorias de salários ou de leis que defendiam seus interesses, que tendiam, de certo modo, vamos dizer assim, a acalmar a classe trabalhadora ou pelo menos conformá-la com aquelas condições. Perdia, então, aquele ímpeto revolucionário na medida em que, melhorando suas condições de vida, os trabalhadores, vamos dizer assim, tendiam a se acomodar. Sim, querido, não vamos perder de vista a ideia de que os homens só se rebelam por dois motivos. Ou porque o seu nível de consciência diz para eles que é necessário fazer alguma coisa para mudar a realidade à sua volta, ou, o que é muito mais comum, quando a sua situação de miséria, de desespero, de sofrimento chega a um ponto limite. Vamos dizer que os homens dificilmente têm uma tendência, vamos dizer assim, à revolta. Eles têm muito mais uma tendência à acomodação. E se revoltam por dois motivos. Ou porque sua situação de sofrimento, de penúria, de miséria chegou a um ponto insuportável, ou, caso muito mais raro, porque o seu nível de consciência se elevou o suficiente para ele se dar conta que alguma coisa precisa ser mudada naquela realidade na qual ele vive. Normalmente é em função da situação de miséria, de opressão, de extrema exploração e às vezes eu disse de uma situação caótica mesmo, né? A volta do tipo, a falta de perspectivas de conseguir trabalho, de ver a família passando necessidades, que leva de si um homem, né, a tomar uma atitude, vamos dizer assim, no sentido de apoiar ou uma mudança, uma revolta, uma rebelião, alguma coisa que está se desenrolando à sua volta. Ora, Lenin se deu conta que nos países onde o capitalismo estava mais adiantado, essa tendência dificilmente aconteceria, ou seja, existia muito mais uma tendência à acomodação do que a revolta por parte dos trabalhadores. Em compensação, na Rússia, submetida àquela situação de intensa exploração, mergulhada também em uma série de dificuldades por causa dos efeitos da guerra, ali é que surgiriam as condições para essa revolução que levaria a humanidade para uma nova etapa. Nesse sentido, Lenin fez uma série de adaptações da teoria marxista. Primeiro, mostrou que nessa nova fase que se inaugurou na segunda Revolução Industrial no fim do século XIX, a gente diz a fase do imperialismo, o capitalismo tinha entrado numa nova fase. Nessa nova fase superior do capitalismo, dizia Lenin, era nas regiões periféricas para onde se estendia o sistema capitalista que iam aparecendo as contradições mais agudas. Percebeu também que o capitalismo estava entrando numa nova etapa porque
a concorrência, que é típica do sistema capitalista, ia desaparecendo e dando lugar aos monopólios, os trustes, os cartéis. Não só as inovações tecnológicas faziam crescer a produção, mas retraíam o consumo com o desemprego, como ainda por cima as grandes empresas iam eliminando, absorvendo as empresas menores e estabelecendo um controle absoluto sobre aquela atividade econômica ou sobre aquele ramo da economia, com lucros muito maiores do que teriam numa situação de concorrência, de competição. Vão surgindo então os grandes monopólios, a necessidade de escoar a produção industrial excedente, de investir os excedentes de capitais, os superlucros obtidos por esses monopólios, por esses trustes e cartéis. Daí a busca por colônias, a partilha da África e da Ásia e as rivalidades imperialistas que vão acirrando a tensão entre os países industriais até desembocar na Primeira Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra cria uma situação caótica praticamente em toda a Europa, e especialmente naquelas regiões mais atrasadas, ou nos países que foram derrotados, como a Alemanha, ou nas regiões mais atrasadas, onde os sacrifícios impostos para a população foram muito maiores, como é o caso da Rússia. Lenin se dá conta, então, que para que a revolução possa acontecer num lugar atrasado em termos de que não existe ainda uma classe operária organizada ali, ainda não existe uma consciência revolucionária por parte das camadas populares, Lenin se deu conta que nesse contexto não era possível contar com a espontaneidade revolucionária da população. Sim, nesse ponto ele se distancia, por exemplo, de outros teóricos do marxismo como Rosa Luxemburgo, que acreditava bastante numa espécie de espontaneidade revolucionária que existe nas camadas populares, acreditando que elas naturalmente tendem a se rebelar contra a sua situação de opressão, de injustiça, de miséria. Lenin pensava o contrário, tendência de esses trabalhadores se acomodarem com qualquer conquista ou com qualquer tipo de benefício que lhes seja concedido. De modo que para realmente existir um processo revolucionário era preciso uma direção revolucionária, um partido que dirigisse a classe trabalhadora, que conscientizasse, que organizasse, que criasse mecanismos de organização e que atuasse sistematicamente no sentido de ocupar os espaços de poder até uma tomada mesmo do Estado e as reformas fundamentais para transformar a realidade econômica. Ora, para Lenin, então, havia necessidade de criar um partido que dirigisse a revolução proletária. Uma espécie de vanguarda da classe trabalhadora que conseguiria conduzir a classe trabalhadora em direção ao poder e às reformas necessárias para a construção de um mundo diferente. Como é que esse partido se organizaria? Primeiro, ele teria que ser um partido amplamente democrático, no sentido de que todos os seus membros tivessem o mesmo direito de voto e o mesmo direito de opinar e de influenciar os rumos, vamos dizer assim, que o partido tomava. Só que, num contexto como esse, em que era preciso tomar o poder e enfrentar forte repressão por parte do Estado, que está controlado pelos setores da classe dominante, Lenin dizia que essa democracia dentro do partido tinha que encontrar vamos dizer assim, um mecanismo que impedisse, vamos dizer assim, a sua fragilização ou que mantivesse coeso, vamos dizer assim, esse movimento em direção à tomada do poder. Em outras palavras, Lenin formulou o que ele chamava de princípio do centralismo democrático. Centralismo democrático significa o seguinte: todos os que aderem, vamos dizer assim, àquela luta, àquele movimento, têm direito de opinar e de influenciar os rumos, ou seja, qual é a estratégia adequada, qual é a atitude que deve se tomar em cada circunstância, em cada situação. Isso era feito de maneira amplamente democrática, eu disse, com uma discussão que envolvia todos os membros e depois eu disse o direito deles votarem para escolher qual era a melhor posição a ser tomada. No momento em que isso era estabelecido, ou seja, depois de uma ampla discussão, em que eles votavam e optavam por esse ou por aquele caminho, todos precisavam seguir aquilo que a maioria tinha decidido, como se fosse uma espécie de exército organizado. Daí o termo centralismo democrático. Democrático pela ampla participação de todos os que estão engajados naquele movimento. Centralismo porque, a partir do momento em que eles tomam uma decisão, todos precisam seguir, eu disse, ferreamente aquilo que foi decidido, porque era a forma que eles tinham, vamos dizer assim, de serem consequentes na sua luta. Sim, ou seja, se eles ficassem polemizando o tempo inteiro sobre as melhores posições a serem tomadas em cada circunstância, isso mantinha eles praticamente paralisados, vamos dizer assim, numa discussão interminável e que nunca conseguia se transformar em ação prática, concreta, na tomada do poder e nas mudanças que eram necessárias. Até porque estava colocado de maneira bem concreta para eles o drama que a população estava vivendo. E ainda hoje a gente pode pensar dessa maneira. Se é preferível conduzir um processo, vamos dizer assim, que vai gradualmente, mas vai de maneira mais sedimentada e forte, quer dizer, dificilmente passa por algum revés e um retrocesso, ou se era preferível uma ação, vamos dizer assim, mais rápida, uma tomada do poder mesmo, sem ter ainda toda a população apoiando, mas que a partir das reformas mostraria claramente para a população o comprometimento daquele governo com as necessidades da maioria da população e a partir desse apoio levaria adiante as reformas e as mudanças que precisavam ser feitas.
Alguns vão achar que é preferível, eu te disse, dar esse passo e depois ganhar o apoio da população, mostrando para ela que aquele governo está comprometido com seus interesses. Outros vão alegar que é preferível esperar, mas chegar ao poder com uma população organizada, consciente, de modo que se existir algum revés, se existir uma reação das elites, é possível enfrentá-las, do que correr o risco de, vamos dizer assim, dar um passo em falso e depois ter que retroceder. Para Lenin, então, a maneira de ser consequente nesse processo era, eu disse, ter uma direção revolucionária para a classe trabalhadora, organizada em moldes de um centralismo democrático. Amplas discussões levavam seus membros a se posicionar a favor de uma ou outra linha de atuação, mas no momento em que eles tomavam essa decisão, todos agiam, eu disse, de maneira coesa, organizada, disciplinada, repito, como se fosse uma espécie de exército que, a partir do momento em que tomou uma decisão, passa a atuar de maneira bem coesa e única, vamos dizer assim, para atingir aquele objetivo e para ter força e consequência naquilo que tinham decidido. Teoria de Lenin. A partir daqui, querido, vai surgir dentro da tradição marxista aquilo que ficou conhecido como marxismo-leninismo. Olha por quê. Lenin está fazendo uma série de acréscimos à teoria de Marx. Está dizendo, por exemplo, que é necessário um partido para dirigir a revolução, coisa que Marx nunca tinha cogitado. Está dizendo que esse partido tem que se organizar nos moldes de um centralismo democrático, de modo que ele seja democrático, sim, mas ele seja também, vamos dizer assim, eficiente na sua ação, porque ela é coesa, ela é centralizada a partir de uma direção que representa todos aqueles que estão engajados nesse movimento. A própria análise do capitalismo nessa nova fase, né, depois da morte de Marx, dá para Lenin, vamos dizer assim, uma contribuição importantíssima também no plano teórico, não só na ação revolucionária concreta, como ele fez como um dos líderes da revolução que levou os bolcheviques ao poder na Rússia. Ou melhor, daqui para frente vamos falar da União Soviética, né? Agora já estamos, depois da Revolução, a Revolução, vamos dizer assim, afirmando esse modelo alternativo ao capitalismo, e a Rússia se transformando na União Soviética, o primeiro país a adotar esse modelo, repito, alternativo ao capitalismo. Se ali se instalou um modelo realmente socialista, é uma questão que a gente vai ter que discutir, vamos ter que analisar, vamos ter que estudar em outros encontros. Afinal de contas, será que podemos falar mesmo de um socialismo, por exemplo, se ainda existia um Estado forte na União Soviética, na concepção de Marx, na medida em que as classes sociais desaparecem com o fim da propriedade privada dos meios de produção, também desaparece o Estado, né, que é um mecanismo que garante domínio de uma classe sobre o resto da sociedade. Ora, o Estado na Rússia, ou melhor, na União Soviética, não desapareceu, pelo contrário. A partir da morte de Lenin, uma outra etapa da Revolução, o stalinismo, vai criar um Estado forte e um totalitarismo de esquerda, o que não tem nada a ver com a concepção que Marx tinha formulado, em que o Estado definharia e desapareceria na medida em que a Revolução Socialista avançasse. Mas é que a gente tem que considerar uma Rússia isolada no mundo capitalista. O próprio Stalin vai muitas vezes argumentar em favor, né, daquele modelo autoritário, alegando que aquela era a forma, vamos dizer assim, de enfrentar a pressão do mundo capitalista, já que estava lá a União Soviética isolada, vamos dizer assim, como ponto de partida de uma nova era da humanidade, mas tendo que sofrer toda a pressão dos países capitalistas como de fato sofreu. Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial e vê a Alemanha, de certo modo, armada com a conivência dos outros países, com o propósito de destruir a União Soviética, a gente começa a perceber que se Stalin distorceu em algum sentido, né, as concepções de Marx ou de Lenin, por outro lado, os argumentos que ele utiliza para justificar isso são bem contundentes, ou seja, 35 milhões de mortos é o saldo da invasão alemã da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, com a conivência das potências ocidentais que achavam que tinham criado o nazismo como um instrumento para destruir a União Soviética. Até que o nazismo se volta contra eles mesmos, aí é a eclosão da Segunda Guerra Mundial com todo o trauma que ela gerou. Mas nós vamos conhecer melhor essa trajetória do mundo no entre-guerras e se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial e como as várias correntes do marxismo e do pensamento sociológico vão encarando esse processo. Vamos ver isso no próximo encontro, numa próxima aula, querido.